Boa tarde, pessoal, tudo bem? Que delícia estar com vocês de novo. Hoje mais uma live aí, nessa semana de reunião pedagógica. E o tema da nossa live hoje vai ser Infância e Adolescente no foco da saúde mental. Então, com o retorno das aulas presenciais, as escolas têm procurado os diferentes setores aqui da DIPED com preocupações em relação às manifestações comportamentais das crianças, dos adolescentes. Falam que perceberam aí um aumento das crianças da educação infantil mais tristes, às vezes um pouquinho mais agitadas, e os adolescentes com condutas autodestrutivas, né? Muitas vezes mais calados, outras vezes se cortando. O setor da saúde também percebeu essas situações e já tem feito um trabalho em algumas unidades, pensando até na potência do espaço escolar para contribuir para o apoio desses estudantes e educadores em prol da saúde mental. Então, pensando nesse cenário, a gente tem feito um trabalho aí para refletir sobre a importância de reconhecer os sinais de sofrimento psíquico e o papel da escola para apoiar com estratégias vinculadas ao currículo da cidade de São Paulo na promoção dessa saúde mental e até pensar quando que a gente encaminha para a rede de proteção. Então, é nessa perspectiva que o objetivo da nossa live hoje é reconhecer os sinais de alertas para sofrimento psíquico, refletir sobre as possibilidades de promoção de saúde mental na escola a partir dos currículos da cidade de São Paulo, compreender a necessidade e os fluxos de encaminhamentos para a rede de proteção de situações preocupantes, né? E a gente até está trazendo hoje o pessoal do projeto Escola e Saúde para conversar um pouquinho conosco diante dessas necessidades. E até para a gente conseguir pensar um pouquinho nessas ações, nós pensamos aí em trazer algumas experiências que têm surgido no campo da educação das escolas, né? Então, as escolas têm trazido os grêmios estudantis para conversar um pouquinho com o NAAPA, pensando como que podem auxiliar os colegas, como que esses grêmios podem viabilizar dentro da escola atividades, campanhas em prol da saúde mental. A gente tem tido conversa com os educadores também, pensando nessa perspectiva. Nós temos a rede de proteção propondo grupos de conversa, né, com os psicólogos da rede, para conversar um pouquinho com esses estudantes, entender o que é que leva ou não, maneiras de lidar com o sofrimento psíquico. E nós tivemos em uma das nossas MFEMs, né, o Derville, uma proposta de falar de prevenção do suicídio, mas não só uma prevenção no período de setembro, que a gente reconhece como Setembro Amarelo, mas uma proposta de possibilitar espaço de escuta desses estudantes de uma maneira mais sistemática, né? Então, possibilitar que esses meninos tenham nas equipes para a gente poder conversar. Eu acho que a Selma tá aí, deixa eu dar uma olhadinha se ela tá chegando. Oi, Selminha, tudo bom? Aí, ficou de pé. Acho que seu microfone tá desligado. Boa tarde. Consegui chegar agora. Vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Selma. Eu sou auxiliar de direção aqui na MFEM Derville Alegrete. E eu conversei com a Camila um tempinho atrás aí, algumas questões com alguns alunos, né? Firmamos aí uma parceria e fizemos uma atividade muito legal com os adolescentes aqui, foi em setembro, acho que foi na penúltima semana de setembro. Eu vou dar uma breve fala aqui do que aconteceu.
a gente, com esse sistema de rodízio semanal, essa turma que, na semana que eles viriam aqui, o Naapa, a Camila, era uma turma assim que a gente... Sabe aqueles alunos que não voltaram presencialmente quando eles podiam, né? Eles não optaram, a gente teve que fazer uma busca ativa para que eles voltassem. Então, era uma turma que, quando vinham naquela semana, eles vinham em menor número, e é uma turma assim, que sempre dava muito problema na questão de comportamento, de alunos que não abriam o caderno, não se interessavam pelas aulas. E, embora eles viessem em menor número naquela semana, eram alunos que davam assim mais trabalho aqui para a gestão, para o pessoal da equipe de apoio, né? E aí, assim, desde quando a gente assumiu aqui a gestão, a gente teve muita dificuldade com relação à conversa com esses adolescentes. Mesmo antes da pandemia, a gente percebia que eles resolviam as coisas todas sabe, no embate, eles se xingavam, então a gente tinha que subir, só para vocês terem uma ideia, eu entrava, né, eles subiam às 1h30, eu só conseguia voltar para a sala, tipo, 6 horas da tarde, que era quase o horário deles irem embora, porque a gente ficava naquele embate o tempo todo no corredor. E aí, com o diálogo, nós fomos mostrando para ele que dá para a gente conversar. Então, tem coisas que a gente consegue resolver. Então, isso foi um ganho, mesmo em pouco tempo, né, porque a gente teve a pandemia. Hoje a gente já percebe que são alunos assim que, quando tem algum problema, alguma dificuldade, sentem a confiança de vir conversar. Não que a gente, porque eu não tenho formação, não sou psicóloga, né? A minha formação é pedagogia, psicopedagoga, mas a gente tem aquela questão da mãe, daquele olhar, da empatia por todos eles. E aí isso está sendo uma prática muito legal. E na semana que a Camila veio para cá, era a semana desses alunos. Inclusive, eu até pensei, eu falei, nossa, não é que não vai rolar, mas assim, eu acho que eles não vão se interessar. E qual foi a nossa surpresa? Eles ficaram super interessados, eles participaram, eles se abriram. Então, eu tenho o retorno desses alunos até hoje, até anteontem, assim, eu fui dar uma voltinha lá pelo pátio, que essa semana é essa turma. Eles comentaram, né, quando é que vai ter de novo, como é que, nossa, eu adorei, eu gostei. Então, o que a gente percebeu, que são adolescentes que eles não têm o hábito de conversar, de colocar para fora esse sentimento. E muitas vezes acontecem alguns embates assim, entre eles, e quando a gente chama para conversar, a gente tenta mostrar o quão está difícil na casa de cada um, o que cada um está passando, para a gente ser um pouco mais tolerante, para que a gente consiga colocar para fora de alguma forma, né, para que isso possa amenizar esse sofrimento. Inclusive, teve um aluno que ele até comentou com a Camila, ele falou assim, a vida é uma porcaria, não sei se a Camila lembra dele, do Cauê, a vida é uma porcaria, nada muda, não adianta. E aí eu até comentei com ele, eu falei assim, olha, Cauê, vamos pensar aqui numa situação. Teve uma semana que você, no rodízio, não estava com seus amigos. E aí, o que você veio me falar? Que você estava super chateada porque seus amigos estavam na outra semana. Aí, o que a gente pode fazer? A gente trocou você de semana. Melhorou, né? Você passou a estudar na semana que estavam seus amigos. Então, melhorou. Então, é o que a gente pode fazer. Eu não posso resolver todos os seus problemas, mas a gente pode tentar encontrar soluções para que as coisas fiquem um pouco mais fáceis. Então, eu achei assim, foi uma proposta que nos surpreendeu. Eu até comentei com a Camila, eu falei, Camila, olha, eu não esperava que essa turma reagisse dessa forma. Foi muito legal. Os relatos foram assim surpreendentes, porque eles colocaram anonimamente, a gente conseguiu detectar alguns casos. Então é uma prática que agora nesse retorno e continuidade para o ano que vem, a gente pretende dar sequência.
porque eles se espantam quando eu vou para a diretoria, eu venho conversar, eu vou contar o que está acontecendo. A gente teve uma situação, eu vou ser muito breve, uma aluna, um amigo estava rabiscando, sabe, ele estava irritando, numa aula ele estava rabiscando o caderno e ela falou, para, isso está me irritando. E ele, você sabe como é adolescente, ele continuou. E aí ela, para, isso está me irritando. Aí ela pegou, levantou, uma menina extremamente tranquila, né? Ela levantou e deu um empurrão nele. Na hora, ele levantou e ele deu um tapa na cara dela. E também um menino que, assim, não é ele é aqui da comunidade angolana, que a gente tem perto aqui da escola, extremamente educado. Foi uma reação que, né, a gente ficou estarrecida. Desceram os dois. Aí eu contei, ela contou que ela estava passando uma situação muito difícil na casa dela, então aquilo para ela foi irritando, ela pediu desculpas para ele, porque ela errou, ele também, ele foi suspenso, porque a agressão não é admitida de forma nenhuma, mas a gente conversou por que ele havia sido suspenso, porque não é assim que se resolvem as coisas. Quando a mãe veio, a mãe ficou indignada também com a atitude dele, porque eles são muito rígidos até nessa educação com os filhos, né? E aí ele se desculpou e tudo se resolveu, né? Então, são adolescentes que estão vivendo esse período de pós-pandemia, que eles estão extremamente, assim, tudo eles explodem, né? Então, e aqui que a gente percebe que eles precisam ter um apoio, uma conversa, alguém para poder canalizar, para poder explicar, a gente perceber naquela roda de conversa que a gente fez com o NAAPA, que as pessoas sentem a mesma coisa, então o que está acontecendo comigo também está acontecendo em outros lugares, então foi bastante, foi surpreendente, foi muito proveitoso, foi muito legal. Gente, eu falo muito, viu? A Camila falou 5 minutos, eu já me estendi. Na verdade, quando a gente traz, e a Selma, ela vai apresentando, né? Ela fala, eu não sou psicóloga, minha formação é de professora. É exatamente isso, Selma, né? Então, quando a gente vai conversando e entendendo qual é a função da escola, como essa escola pode auxiliar, é nesse sentido. E aí eu vou até pedir para você ficar aí, porque a gente vai ter a Thay representando o projeto Escola e Saúde para nos ajudar a pensar um pouquinho sobre as questões do que é saúde mental, o que é sofrimento psíquico, e a Mar e a Marcela, aqui do NAAPA, vai falar também sobre como que esse currículo, na perspectiva da escola, pode auxiliar. Eu quero agradecer já o Edson e a Elisa, que são os intérpretes que estão nos ajudando hoje, tá? Mas muito obrigada, e agora deixo a palavra aí para a Thay, para ela ajudar um pouquinho a gente a pensar sobre isso. Bom dia a todo mundo. Obrigada, né? Acho que é sempre muito bom a gente estar nesse espaço, a gente compor junto. Acho muito válido o que a Selma trouxe, né? E acho que uma das coisas principais que ela foi trazendo, e que eu acho que quando eu montei essa apresentação, eu coloquei, que é a questão da escuta, né? Da gente conseguir ouvir e acolher de fato essas crianças e esses adolescentes. E eu montei aqui um pouquinho para a gente poder pensar o que seria essa saúde mental, né? O que seria esse processo na infância e na adolescência. Espera só um pouquinho que ele foi para o último slide, que está carregando. Vou esperar ele aqui carregar, porque acho que ele foi para o último. Peraí. Acho que a gente pensar, né? Então, uma conversa breve, né? Acho que a ideia é a gente poder pensar em tirar dúvidas, a gente poder conversar mesmo, a gente falar sobre tudo que a gente tem vivenciado,
mas contar um pouco do que seria essa saúde mental na perspectiva da infância e adolescência, né? Muitas vezes a gente fica com a ideia da saúde mental só quando a gente pensa em adulto, ou quando o adulto tem alguma questão alguma questão de saúde mental, de depressão, de ansiedade, enfim. Eu acho que a tela está indo para o último slide. Você está vendo o primeiro ou o último? Não, o meu está um pouco atrasado. Espera só um pouquinho. Eu acho que a gente não está... ele não está carregando a primeira tela. Não sei por que ele não está indo na primeira tela. Vamos lá, vamos tentar de novo, né, gente? O computador, por mais que a gente treine, por mais que a gente faça, o computador sempre é uma máquina, né, e que a gente precisa lidar com ela. Vamos lá. E agora, vocês estão vendo? Ainda vemos a última tela, Thay. Agora a última, né? Sei, porque ele... Por que ele vai? Porque ele estava indo todas. Então, eu vou falar e a gente depois pensa, se não for. Se não... Vocês estão vendo agora? Não, Thay, não vemos, não está projetando. Não está projetando nada? Não. Então, eu vou falando e a gente... Depois, a última tela, que eu acho que é a mais interessante mesmo, a gente assiste, tá bom? Eu ponho os áudios para vocês ouvirem. Então, para começar, né, eu peguei uma frase do Ministério da Saúde, que tem um documento que é Caminhos para uma Política em Saúde Mental Infanto-Juvenil, que é um documento de 2005, e que eu acho que ele vai falando um tanto sobre o que a Selma traz, né? Antes e primeiro que tudo, é preciso adotar como princípio a ideia de que a criança ou adolescente a cuidar, né, a ser aí esse sujeito que a gente cuida, que a gente ensina, ele é um sujeito de direitos e responsabilidades. Então, acho que a gente poder lembrar que quando a gente fala em infância e adolescência, a gente está falando de sujeitos, um sujeito de direitos, e o quanto que é importante ouvir esse sujeito, né? O quanto que é importante dar voz e entender o que para eles faz sentido, né? Eu acho que isso fica muito claro com esse exemplo que a Selma trouxe. E aí, a gente pensar na saúde mental infanto-juvenil, a gente lembrando um pouco desse histórico aí, né? Acho que tem uma luta grande na Secretaria Municipal de Saúde, aí na cidade de São Paulo, da gente pensar a saúde mental infanto-juvenil, que ela é diferente da saúde mental do adulto. Para vocês terem ideia, o CAPS-IJ, ele acaba que ele tem um movimento de ganhar o J em 2018, porque ele antes era só CAPS-I, CAPS da infância. E a gente vai entendendo da importância de colocar o adolescente nesse processo e entender ele também como um sujeito de direitos. Ele fala num limbo, né? Então, era CAPS-I e CAPS adulto. E cadê o adolescente, né? Então, pensar a saúde mental infanto-juvenil é um processo que a gente tem vindo aí há um tempo e tem tentado ressignificar o modo como a gente escuta e como a gente olha para essa saúde mental. E aí, uma das questões que foram pensando é que, mas a gente precisa pensar nisso porque eles são o futuro da nação, a gente precisa pensar porque eles que vão dizer aí como que a gente vai ficar enquanto sociedade. Só que na medida que a gente fazia isso, a gente acabou também engendrando um conjunto de medidas calçadas numa lógica higienista aí, né, pensando numa normativa em adolescentes que estão dentro de uma curva normal, aí que eles chamam, e que a gente desconsidera todas as singularidades e que a gente acaba, de algum modo, patologizando todas essas crianças e adolescentes, né? A gente acaba querendo que todo mundo esteja numa lógica muito normativa, né, e o que dificulta aí o cuidado e a escuta para eles. Estima-se que de 10% a 20% da população de crianças e adolescentes sofram de algum transtorno mental.
E desses, 3 a 4% necessitam de um tratamento intensivo. Intensivo que a gente chama é estar num CAPS, estar semanalmente, 2, 3 vezes por semana. Entre as questões mais frequentes estão a deficiência intelectual, o autismo, a psicose infantil e os transtornos de ansiedade. E a gente, nesses últimos tempos, a gente também vem vendo o aumento, né, acompanhando aí o aumento do uso de substância psicoativa e do suicídio entre os adolescentes. O resultado desse modo de pensar aí a infância e adolescência, né, calcada nesses modelos mais hegemônicos e normativos, a gente acabou fazendo um processo de institucionalização do cuidado e, ao mesmo tempo, na criminalização da infância pobre, né? Acho que o que a gente vem repensado um tanto aí, até com a rede protetiva, até nos projetos que a gente tem, do Tecendo Redes, é o quanto que a gente fica institucionalizando o cuidado. Então, tem que ser cuidado aqui, e a gente criminaliza as crianças e adolescentes que têm aí uma infância mais empobrecida, com uma dificuldade, uma vulnerabilidade. E o que isso provoca? Uma desassistência, abandono e a exclusão dessas crianças e adolescentes, né? Do que é direito deles, né? Que é a educação, a saúde, o lazer, a cultura, né? Então, acho que a gente foi tentando pensar a infância e a adolescência, só que a gente foi tirando os direitos deles e a gente foi criminalizando um tanto aí. E aí, acho que esse processo que a gente está agora de ressignificar tudo isso e propor outros modos de cuidado. E aí a gente tem também a questão do suicídio, né? O suicídio e os transtornos mentais. Em mais de 90% dos pacientes que se suicidaram, havia uma doença mental relacionada pré-existente, né? E na sua grande maioria, depressão. Às vezes a gente acha que criança e adolescente não se matam, né? E que isso é uma coisa do adulto, que a depressão é bobeira, que eles não têm do que sofrer, do que estar triste, do que se preocupar. Mas não, né? Acho que a gente acaba também excluindo um tanto aí dos afetos e do como eles sentem. Entre os jovens, cerca de 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados aos transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e o uso abusivo de drogas. Aumenta o fator de risco aí, a situação de desemprego, sensação de vergonha, desonra, desilusão amorosa, além de antecedente de doenças mentais, né? E aí, quando a gente pensa num aluno que volta para a escola e não se sente inserido nesse universo, nessa sala, que se sente envergonhado, que está desiludido, vai aumentando o fator de risco, né, para o suicídio e para outros desenvolvimento de outros transtornos mentais. E aí tem um dado aqui que é novo, né, do Ministério da Saúde, agora de 2021, que ele vai fazendo um compilado das notificações de violência e dos dados de suicídio, que são 11 mil crianças e adolescentes que tiram a própria vida por ano, em média, no Brasil. 11 mil crianças e adolescentes, a gente está falando de crianças e adolescentes. É a quarta maior causa de mortes entre 15 a 29 anos, né? 66% dos óbitos nessa faixa etária são por causas externas, violências e acidentes, que também tem a ver com a gente, né, com a garantia do direito aí dessas crianças e adolescentes. E aí, quem mais se mata são os homens, né, nessa faixa etária também. E acho que a gente um dado, são números para a gente poder ficar alerta mesmo. Às vezes, quando a gente vê um adolescente, uma criança que muda de comportamento, que está muito entristecido, que está arrumando muita briga, ou que está muito quietinho, né? Às vezes a gente se preocupa mais com o que está bagunçando, o que está causando problema, mas a gente esquece de ver aquele que está muito triste, aquele que sumiu, né? Da escola. E o que a pandemia ela vai mudando, né? Então, quando eu fui contando um pouco desse processo histórico aí, da saúde mental e do como a saúde mental tem sido vista nos programas da Secretaria Municipal de Saúde, mas a gente também precisa pensar agora com a pandemia o que isso muda, né? Vocês estão vendo, vocês começaram a ver o slide, né, gente? Vocês estão vendo o primeiro? Eu não sei quem está passando, eu estou no 7º slide. Acho que só põe no 6 um pouquinho, que aí mostra Ai, que bom. Priscila conseguiu colocar, olha. Mostra os dados aí, o 6º slide, o próximo slide. Para frente, pode ir mais... Não, acho que você voltou.
Isso, volta 1. Volta 1. Mais 1. Eu acho que precisa voltar mais 1. A gente você tá na minha contagem aqui, tá no 10. Isso. Tá voltando, acho que podemos voltar, né? Então, falando da pandemia, né? Acho que o que a pandemia muda nesse cenário todo? Acho que ela está procurando aí, gente, que eu não consegui compartilhar a tela, ela está chegando aí no slide que eu tô, tá bom? Mas o que a pandemia vai mudando? Primeiro que ela tira o lugar social da criança, que é a escola, né? Então, no primeiro momento, o que é feito? São fechadas as escolas, tem toda a questão de que a criança e o adolescente, ele não fica, né, grave na maioria dos casos, mas que ele acaba transmitindo e sendo o maior transmissor. Felizmente, a gente conseguiu aí entender que não é bem assim, né? Que não é a maior transmissão, são as crianças e os adolescentes, mas a gente fecha esse lugar social da criança como a gente entende criança e adolescente. A primeira coisa, quando você vai conversar com uma criança aleatória na rua, você estuda? Qual escola que você vai? Qual que é o nome da sua professora? Esse é o lugar social, é onde ele sabe falar, por onde ele conhece, tudo mais. E a pandemia também teve um aumento na desigualdade social, né? E com esse aumento da desigualdade, isso vai reverberando outros problemas. A gente sabe que a questão da pobreza, da dificuldade financeira, ela também é uma maior incidência para o aumento de doenças de transtorno mental, né? Doenças de sofrimento, que aumenta o sofrimento psíquico. Tem um aumento da violência contra a criança, né? E o adolescente, um aumento da violência intrafamiliar. Acho que a gente tem vários estudos aí que já vão apontando isso. E o aumento dos casos ou piora dos quadros de transtorno mental. No território da Vila Maria Vila Guilherme, a gente tem um CAPS Infanto-Juvenil 2, né, que é um CAPS que funciona de segunda a sexta-feira, e no território de Santana, a gente tem um CAPS Infanto-Juvenil 3, que funciona 24 horas por dia. E acho que em ambos, né, o aumento do número de casos em acompanhamento foi muito grande, né? O número de casos de acolhimentos novos de crianças e adolescentes que não passavam no serviço antes, né? Então, acho que foi aumentando, a gente vai pensando aí, e até a gerente do CAPES falou recentemente numa reunião, né, de 20 acolhimentos novos por semana, quadruplicou esse número, né, então o quanto que vai piorando mesmo os quadros, são crianças e adolescentes que precisam ficar mais no serviço, que não uma vez por semana não basta, uma hora por semana não basta, então o quanto que esse sofrimento está acentuado e o quanto que a gente vai precisar lidar com ele aí num processo, né, e que isso reflete na escola, né? Reflete quando ele está voltando, reflete quando os professores acolhem, né, esse aluno dentro da escola. E aí também tem um risco no desenvolvimento infantil. Então, tem chego já crianças que ficaram um tempo aí, né, reclusas em casa, sem estimulação, que estão chegando com atraso na escola. Então, a escola já vai evidenciando crianças que deveriam estar falando e não estão falando, crianças que deveriam estar com algumas habilidades desenvolvidas e não estão, né? Então, isso tudo faz parte aí da gente pensar nesse cenário agora. Pode passar 2 slides, por favor. Esse é o slide que eu falei, né, dos números de suicídio, que eu acho que isso nos assusta um tanto aí. E falando dos estudos, né, eu fui selecionando alguns estudos que chegaram agora, né, então que a gente já tem publicação brasileira, tem bastante publicação internacional, mas nós já temos publicação brasileira que falam, né, das nossas crianças e adolescentes e que apontam que o distanciamento social e as alterações da psicologia infantil marcadas por estresse psicológico, ansiedade, medo, preocupação, tem acentuado ou feito surgir adversidades funcionais ou comportamentais nas crianças, né? E aí, o que isso quer dizer? Que não necessariamente um transtorno mental, um CID, uma doença, mas a alteração no comportamento, alteração funcional do dia a dia, né? E o Comitê Científico Núcleo Ciência pela Infância, ele levantou que 36% das crianças, né, do estudo,
estão com uma dependência excessiva dos pais, né? Isso dificulta a hora da adaptação escolar, dificulta quando essa criança está retornando. 32% estão apresentando desatenção, 29% de preocupação, 21% das crianças com problema de sono, 18% com falta de apetite, 14% das crianças apresentando pesadelo e 13% algum desconforto ou agitação, né? E aí acho que é importante a gente levar esses dados em conta no momento de avaliar as crianças nesse retorno, né? Lembrar disso tudo, lembrar que a criança que está chegando hoje, depois de 1 ano e meio, né, apresentando alguma alteração de comportamento, ela vivenciou esse processo todo e essa alteração vai existir, e que não dá para a gente pensar no processo de cuidado agora sem considerar tudo que ela viveu e que ela está vivendo, né? Pode passar, por favor. E o que vão dizendo, né, outros estudos também, que tem um consenso aí que a pandemia desencadeou uma crise na educação e na saúde mental de crianças e adolescentes, né, e que a gente vai levar um tempo aí para cuidar dessa crise. Tem tido uma baixa procura pelos serviços de saúde para acompanhamento de puericultura e vacina. Então, antes a gente tinha um acompanhamento mais regular das crianças nas consultas de puericultura, né, de passar com o médico, com a enfermeira para avaliar desenvolvimento neuropsicomotor, aí o que acaba retardando aí às vezes o processo de estimulação precoce, retardando o possível encaminhamento para um atendimento especializado ou para um diagnóstico precoce, né, e a questão da vacina também. E aí o que a gente tem visto é surgir muitos outros vírus, né, e doenças que antes não estavam aparecendo tanto, né? Então acho que isso também vai atrelando aí nesse novo cenário. Pelo menos 50% de crianças e adolescentes vivenciaram algum momento importante de estresse, violência ou depressão, né? E um aumento de adolescentes grávidas e com infecções sexualmente transmissíveis, né? ISTs. Então, isso teve um aumento também na pandemia. E essas adolescentes têm um impacto aí, a saúde mental delas tem um impacto, elas vão vir mais deprimidas, ou que não aceitam a gestação, ou que fogem aí do pré-natal, ou que evadem da escola, né? Então, isso tudo está atrelado aí à saúde mental e à condição psíquica dessas adolescentes. E aí tem um estudo qualitativo também, que vai mostrando o efeito da pandemia, é um estudo bem recente agora de 2021, que evidenciou níveis muito graves e graves nos adolescentes, né? Quase 34% apresentando ansiedade, 37% depressão, 36% estresse. E esses índices se relacionam com o sentimento de desamparo e cuidado da saúde mental e a presença de conflito familiar, né? Então, a gente vai entendendo também a importância de ter uma família continente, de poder estar ali junto, só que como a gente pensa uma família continente, que é um pai que perdeu o emprego ou teve o luto familiar importante, enfim, né? Como que a gente vai pensando em famílias que conseguem dar essa continência agora? E aí a gente pode pensar, né, que para os adolescentes essa pandemia ela pode ser encarada como um período complicado, gerador de muito sofrimento, intensificando a vulnerabilidade, né, e limitando aí às vezes o sistema de suporte, a rede de apoio, né, porque antes ele podia sair, ele conversava com ele ia para a escola, ele tinha amigos, e agora ele não tem essa rede de suporte. Pode passar para o outro, por favor. E sobre a adolescência, né? Eu estou vendo aqui só tentando acompanhar os slides. Sobre a adolescência, também é importante a gente lembrar que, por si só, esse já é um período de desenvolvimento que é causado por estresse, por apreensão. É nessa fase também que surge a maior parte dos transtornos mentais, né? 50% dos transtornos mentais surgem até 14 anos de idade, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e o cuidado com essa população especial é imperioso, assim, acho que a gente precisa lembrar disso, né, porque os adolescentes acabam sempre ficando nesse vácuo aí, nessa lacuna, né, então a adolescência por si só já é um momento estressante da vida, é um momento difícil, que a gente muda a personalidade, que a gente vai consolidando um tantão de coisas, e eles estarão mais vulneráveis, e muitos meses depois disso tudo, ainda eles vão estar em crise, tá bom? Eu acho que tá um pouquinho, acho que já vai chegar aí no slide que eu tô. Aí eu acho que
Eu acho que era isso que eu queria conversar com vocês, né, da gente poder pensar como que a saúde mental ela se manifesta aí na infância e na adolescência e como que isso vai impactando agora depois de todos esses processos, né? E eu trouxe também, que eu acho que foi legal, que a Selma vai trazendo de uma experiência que a escola faz, né, do como que a escola vai lidando aí de chamar para a sala da direção, para poder ouvir, e eu peguei alguns relatos de alguns adolescentes de poder dizer o que eles falam, né? Porque a gente tem uns estudos dizendo, a gente tem os serviços acompanhando, a gente está observando aí de fora todo esse comportamento, mas o que será que eles dizem sobre esse processo todo? E aí eu trouxe alguns áudios que eu acho que vão poder contar um pouquinho do que eles foram falando do que era mais importante, né? Então, esse primeiro áudio, eu já não sou mais o mesmo, né? Então, nesse áudio, eu não sei se ele vai conseguir tocar o primeiro, eu vou esperar um pouquinho para poder ver. Só vou esperar um pouquinho, gente, para ver se vocês conseguem ouvir o áudio, senão eu reproduzo, aí eu falo para vocês o que está ouvindo. O primeiro áudio que tá, eu já não sou mais o mesmo. Conseguiram ouvir? Acho que eu vou falar então, tá, gente? Tem um primeiro adolescente que fala, né, que a pandemia foi um tanto difícil. Eu vou esperar, porque eu acho que senão vai ficar vai ficar confuso. Isso, acho que compartilhou, e aí eu falo, acho que é melhor, porque aí não tem problema de dificuldade de interrupção, tá? Eles vão falando, né, que a pandemia foi muito sofrida, né, e que todo o processo, o que eles vão vendo é um processo de transformação, de que eu já não sou mais o mesmo, né, então esse entendimento de que a pandemia muda, né, a gente sempre mudou, mas acho que agora fica muito mais claro, depois de um processo como esse, tão estressante, de muitas mudanças, de que a mudança não foi só externa, a mudança também foi minha, eu já não sou mais o mesmo. E aí, acho que eles muitos vão falando da questão do emprego, né? E a questão da dificuldade de emprego, que tem que ajudar a família, tem que estudar. E aí foi um péssimo processo mental. Então, o quanto que a cabeça ficou muito atordoada com tudo isso. A questão da dificuldade de estudo, né, de aprendizagem, versus conciliar o estudo com o trabalho, e aí o quanto que vai se sentindo improdutivo quando larga o trabalho para poder estudar, mas o quanto tudo isso também é um processo de amadurecimento. Tem aqueles que não mudaram muito porque não respeitaram aí o uso da máscara, do protocolo, do álcool gel, mas falam da questão das perdas, né? Que apesar disso, apesar de não ter mudado tanto para a pessoa, né, para o processo como ela estava vivendo a vida, é muito triste ver tantas perdas, acompanhar tantas perdas. E aí tem um que fala da questão de se sentir enclausurado, né, e do quanto que vai entendendo importante a questão da liberdade, aí não a liberdade só de poder sair e chegar tarde em casa, mas os outros tipos de liberdade e o quanto que existe essa necessidade de espaço, né. E aí vai evidenciando tudo isso que os estudos foram falando, né, a questão da solidão, do medo, da incerteza, da questão da alienação e das perdas, tá bom? Acho que era um pouquinho isso que eu queria trazer para vocês. Acho que a Má agora vai dar continuidade. Obrigada, gente. Oi, gente. Conseguem me ver, me ouvir? Ok? Então, vamos pensar um pouquinho agora
como é que a escola ela pode, então, trabalhar para ajudar os nossos bebês, as nossas crianças e os nossos adolescentes a lidar melhor com esses desafios da vida diária, né? Talvez essa seja a pergunta que a gente precisa se fazer agora, né? A nossa ideia hoje é trazer alguns exemplos com cuidado, né, de não ser prescritivo, porque a gente precisa considerar e respeitar as diferentes realidades das nossas escolas, que estão inseridas em diferentes territórios, né? Eu trouxe um pequeno trecho do currículo da cidade da educação infantil para a gente partir dessa reflexão para pensar nas possibilidades de ação na escola. Então, desde a educação infantil até os anos finais do ensino fundamental. Diz assim: a escola é um lugar onde se aprende a conduzir a existência, tendo em vista o interesse comum e não apenas os desejos e interesses individuais. Então, pessoal, escola é lugar de encontro, né? De encontro de histórias, encontro de subjetividades. Eu vou me valer aqui do filósofo Baruch Spinoza. Ele vai dizer que os bons e os maus encontros que a gente tem na vida, né? Eles vão definindo, então, essa nossa potência de agir no mundo. Os bons encontros movem a gente pela alegria, né? Rumo à expansão, crescimento. E os maus encontros, pelo contrário, fazem a gente se recolher pela tristeza, estagnar, retroceder. E a gente, como ser humano, a gente está sempre buscando persistir na nossa existência, né? A gente está sempre em busca desses encontros que transformam, encontros que movem a gente, que nos ajudam a ressignificar, ou seja, dar novos significados para os nossos afetos. E a escola é, sim, um lugar possível para o desenvolvimento do amor próprio, né? Para o desenvolvimento do cuidado de si e do cuidado com o outro. E aí a Thay foi trazendo, né, alguns aspectos atuais, né, do quanto a gente precisa ter esse olhar sensível e cuidar da saúde mental de todos, né? E ela trouxe desde a infância, né? Vamos pensar da saúde mental infantil, que é importante para a vida toda da pessoa, né? Afinal, a gente entende que são nesses primeiros anos, né? Eles funcionam aí como uma base para todas as aquisições que o cérebro vai ter nos anos seguintes da vida, né? E é nesse período que podem surgir os primeiros sintomas dos transtornos e que podem ir se agravando na vida adulta. As crianças, elas ainda não têm essa capacidade emocional para gerenciar essas experiências ruins, né? E por isso que essas vivências negativas, elas vão desencadeando o desenvolvimento de doenças mentais. E a gente sabe o quanto que a pandemia trouxe ainda mais estresse para os pequenos, né? Todos nós, todos eles se depararam e se deparam com situações de sofrimento, né? A Thay foi citando aí algumas delas. E para o adolescente, né? Acho que a gente precisa compreender essa condição de adolescer hoje, nesse contexto de desigualdades. O adolescente, né, a pessoa, ela é transformada por essa realidade ao mesmo tempo que ela pode modificá-la. Então, os adolescentes, eles estão buscando esses espaços para serem ouvidos, buscando espaços em que os seus pensamentos, as suas emoções, a compreensão que eles têm de si mesmos, a compreensão que eles têm no mundo, possam ser levados em conta, possam ser levados a sério, né? Na adolescência é quando os conteúdos escolarizados, eles vão se tornando mais complexos, vai ficando mais abstrato, e aprender esses conteúdos exige muito esforço desse nosso menino, dessa nossa menina. E aí, eu gostaria de trazer aqui para vocês algumas estratégias de cuidado que a gente pode pensar no ambiente escolar hoje, desde a educação infantil até os nossos anos finais do ensino fundamental. Então, né, se o que gera sofrimento, tanto a Thay quanto a Selma exemplificou, né, o que gera sofrimento emocional, o que gera adoecimento mental. A gente precisa trabalhar a flexibilidade, a cooperação e colaboração ao invés da competitividade, né? O ambiente competitivo,
ele vai gerando uma autocobrança para ser perfeito, para se encaixar, para pertencer, e isso pode gerar, sim, um comportamento autodestrutivo, né? E a gente pode entender como as violências autoinfligidas, como as autolesões, que uma das mais conhecidas hoje são os cortes na pele, né? Pode gerar tentativa de suicídio, quando tem uma intenção real de exterminar essa dor, né? Tirando a própria vida, e ainda o suicídio, de fato. A gente precisa pensar em como intensificar esse trabalho na escola sobre o viver essa tirania da felicidade que a gente tem hoje, né? Que tudo precisa ser instagramável, a gente precisa estar sempre feliz, a gente precisa estar sempre sorrindo, quanto que as mídias sociais vão exigindo dos nossos jovens e até mesmo dos pequenos, né? Que tudo precisa ser, precisamos estar felizes o tempo todo. Os padrões de beleza, os padrões de estética que são inalcançáveis e que só vão gerando percepções distorcidas do nosso próprio corpo e podem gerar transtornos mentais. Esse tipo de discussão precisa estar na escola. Isso é cuidado com a saúde mental. A ampliação da comunicação. É preciso que a gente crie espaços na escola para o não saber, espaço para o erro, espaço para reparação. A Selma traz um belo exemplo sobre isso, né? Então, a consequência no lugar da punição, o estudante precisa entender e ele precisa se responsabilizar, se corresponsabilizar pelos seus atos. E aí, todas as regras e os combinados, eles precisam ser construídos por todos, e não apenas pelos adultos da escola, né? Os estudantes precisam ser protagonistas ao construir junto com os adultos essas regras e entender quais são as consequências do seu comportamento. Outras ações que também são possíveis na escola e que a gente entende que são essenciais nesse momento são as ações de enfrentamento às violências, né? Entendendo que a prevenção à violência, ela começa na gente mesmo. A autodefesa, ela pode ser ensinada desde a mais tenra idade, né? E outra coisa, né? Para a gente falar sobre as violências, a gente precisa trabalhar o autoconhecimento. A gente precisa perceber o quanto que a gente mesmo pode reproduzir a violência sem perceber. Trabalhar as nossas concepções de homem, as nossas concepções de mundo, os nossos próprios preconceitos, né? Para que a gente possa se reconhecer nesse mundo e aí sim a gente pode apoiar e ajudar o outro a também se reconhecer e a transformar a realidade. Os canais de denúncia, né? O nosso jovem, a nossa criança, ele precisa saber que existem canais de denúncia e que tem pessoas que trabalham na rede de proteção quando existe uma vivência de violência. Algo que também fica claro, né, na prática que a Selma traz para a gente, logo no início do encontro, é o exercício da empatia. É o cuidar com a pessoa, é trilhar esse caminho com ela, ao invés de cuidar que é cuidar dela a partir daquilo que eu entendo que seja bom, né? Nem sempre o que é bom para mim é bom para o outro. Então, importantíssimo a gente perguntar: você precisa de ajuda? Como eu posso te ajudar? A Selma traz uma intervenção, né, que ela faz com o estudante quando ele a procura. E aí fazer o que é possível, né? Não existe receita para que o outro fique bem, gente. Cada um vai encontrando o seu jeito, cada um vai encontrando a sua forma. E essas receitas, né, para que o outro fique bem, que a gente vê por aí, só geram mais autocobrança e só geram mais sofrimento, porque muitas vezes a gente não pode alcançar. Uma frase que eu gosto bastante, né? Quem está longe julga e quem está perto compreende. Então a gente precisa apurar o nosso olhar diariamente, né? Um olhar de respeito pelo sofrimento da pessoa, a dor é dela. E não dá para medir ou não dá para comparar a dor, né? Então é preciso pensar no como que eu vou disparar esses diálogos com os estudantes. Por vezes não é nem necessário ter o que dizer, né? Mas muitas vezes esse estudante ele só está precisando de alguém que esteja ali ao lado, né? E aí perguntar com quem eu posso compartilhar aquilo que ele me contou, aquilo que ele revelou.
né? Isso é um cuidado até para evitar a quebra de vínculo entre essa pessoa que acolhe e a pessoa que revela o sofrimento, né? Muitas vezes os estudantes eles revelam ali situações, vivências de violência. E aí, como que a gente vai compartilhar isso com o outro? Algo que ele confiou para a gente, ele contou, né? Então, a gente precisa combinar isso com esse estudante. O outro recurso extremamente potente, e a gente sabe da importância dos meninos e das meninas, desde a educação infantil, poderem ter espaço para expressar os seus sentimentos e as suas emoções, é a arte. E aí não precisa ser professor de artes e não precisa ser artista para trabalhar com arte na escola. E a arte, ela vai abrindo, então, muitos caminhos para diálogos essenciais no cuidado integral da criança, no cuidado do adolescente. Os vídeos, os poemas, os desenhos, quadrinhos, dramatizações, contações de história, enfim. Eles vão dando para a gente muitas pistas das questões que mais angustiam os nossos adolescentes e as nossas crianças. E além de dar essas pistas do que mais angustia, eles revelam também proposições que são extremamente criativas e autorais para superar essas situações. Eles vão nos dando as respostas que muitas vezes a gente fica procurando e não sabe muito bem por onde começar, né? É um exercício muito bacana de se fazer, principalmente com os meninos maiores, né? Com os nossos estudantes já do Fundamental 1, Fundamental 2, é escrever sobre os seus sentimentos. Isso pode ajudar eles a descrever para as outras pessoas como eles estão se sentindo e para eles mesmos, né? Isso pode parecer muito fácil, muito simples, mas não é, né? Então, um exercício de dizer como eu me sinto agora. Eu me sinto agora. Ou eu me sinto assim, ou assado, quando eu assim, ou assado, né? Em qual situação. Então, são diversos recursos aí que a gente pode utilizar. Um outro, né? Quando a gente vai dando continuidade aí a esse recurso de escrever sobre os sentimentos, a gente pode dizer ou pedir para esse adolescente prestar atenção, como que ele se sente ao longo do dia, nas diferentes situações, quais são as situações que deixam ele feliz, quais são as situações que deixam ele ansioso, quais são as situações que deixam ele sobrecarregados, né? E para que eles possam praticar, como que eles podem dizer para alguém o que está na cabeça deles e o que eles precisam para se sentir melhor, né? É difícil fazer isso. Não é fácil você dizer para alguém como você está se sentindo e você encontrar dentro de você uma possibilidade de dizer, olha, eu estou me sentindo assim e para que eu fique melhor, talvez eu precise disso. Isso é prática diária, é exercício. E a gente precisa ensinar as nossas crianças a fazerem isso, né? Quando ele acha que uma conversa não está indo como planejado, né? O que a gente pode combinar com eles, essas reações muito impulsivas, né? Porque eles estão ainda aprendendo a se autorregular e é a gente é que vai repertoriar as nossas crianças e os nossos adolescentes, né? Para que eles possam desenvolver a autorregulação. Então, ao invés de reagir impulsivamente, né, que tal a gente tentar algumas outras maneiras? Se afastar, se desconectar, esperar para falar, até se sentir mais calmo, respirar lentamente algumas vezes, tentar o seu melhor para explicar como você está se sentindo, né? As crianças vão dando para a gente muitas pistas, como eu já disse lá em cima, do como fazer, né? E a formação das redes de apoio. A gente precisa enaltecer esses valores de proteção ao invés dos fatores de risco. Um cuidado que a gente precisa ter na abordagem dos temas difíceis, né? Como a depressão, o suicídio. As abordagens inadequadas, elas podem gerar ainda mais sofrimento, né? Então, a gente vê o quanto que muitas vezes a mídia, ao abordar, por exemplo, a temática do suicídio, aborda de uma forma inadequada e que se as nossas crianças e adolescentes são expostos sem nenhum tipo de supervisão ou diálogo a partir daquilo que eles estão assistindo ou que eles estão ouvindo, né? Eles ainda não têm essa capacidade para elaborar isso, entender e saber o que fazer.
né? Então, mostrar cenas de suicídio, como muitas séries que eles assistem acabam mostrando, não é a melhor abordagem, né? Então, a gente precisa conhecer para a gente poder fazer da forma mais adequada. E aí, para finalizar a minha fala, acho que a gente precisa entender, né? Então, ok, Marcela, fiz tudo isso, né? Mas ainda eu sinto que em alguns momentos, em algumas situações, alguns casos que as crianças e os adolescentes me trazem, é preciso buscar ajuda profissional, né? Só essas estratégias, elas não estão dando conta. E aí, quando que é preciso buscar ajuda profissional? Se a gente for pensar de forma geral, né, a gente precisa observar as crianças e adolescentes e prestar atenção no quanto que alguns sinais que eles vão dando e alguns sintomas, eles vão se mantendo por um longo período de tempo, né? Caso essas alterações de comportamento, elas permaneçam durante um período mais alongado de tempo, é indicado buscar uma ajuda com o psicólogo, é indicado buscar uma ajuda com o psiquiatra infantil. É importante a gente lembrar que todo o diagnóstico ele tem que ser feito de uma forma exclusiva por profissionais. Senão, a gente incorre no risco, né, de rotular essa criança, né? Então, só esse profissional pode fazer isso, né? A intenção dele é auxiliar nesse desenvolvimento. E aí, a gente fala da importância de firmar as nossas parcerias com a rede de proteção do território, né? Hoje a gente tem as meninas do projeto Escola e Saúde, que tem uma atuação essencial junto às nossas escolas. A gente intensificar e fortalecer as ações de prevenção, as intervenções, a atuação dos grêmios estudantis nas escolas, o planejamento de eventos, os projetos que vocês têm feito que são tão bacanas e que estão tratando dessas temáticas de uma forma muito sensível, né? Acho que era isso que eu tinha para trazer. O tempo também acho que já estourou. Eu queria saber se o pessoal vai voltar, se tem alguma consideração que vocês gostariam de fazer. Eu estou dando uma olhadinha aqui no chat, o pessoal está dizendo do quanto que é um conteúdo importante, né? E que a gente precisa, sim, conversar sobre isso. E eu não sei se as meninas vão voltar para fazer alguma consideração final. Já de antemão, a gente se coloca, a equipe do NAPA, à disposição para continuar pensando nessas estratégias com vocês, tá bom? Não deixem de nos procurar, caso vocês sintam essa necessidade. As meninas do projeto também estão à disposição na articulação aí com os territórios, tá bom? A gente agradece demais a participação de todos vocês. Muito obrigada, gente.